Vamos falar do meu São Paulo, minha diretoria. O São Paulo venceu a equipe do Santo André, não fez mais que a sua obrigação, por 1-0 aos gols, 47 do segundo tempo, fora de casa no Campeonato Paulista. Vamos por etapas. Primeiro, o Campeonato Estadual, a gente sabe como é que é, vamos ser meio prático, né? Os times não dão o máximo que eles podem, entra ali em campo, aquele adversário ruim, naquele estádio ruim, pouca gente no jogo, tá? Joga ali, legal, mais ou menos, tá? Mas, pô, foca no resto da temporada, se poupando, fazendo teste, etc. Então, é difícil. A maior parte dos jogos de time grande contra time pequeno, quando termina o jogo, a gente tem aquela sensação de que, não é isso, né? Porque não é isso, entendeu? E aí se ganha, mas também ganhou do Santo André. Aí se perde, porra, mas também é campeonato estadual. Se empata, joga nada, é foda. Jogar campeonato estadual é foda. O cara, você ser motivado por entrar em campo num cenário onde nada que você fizer de bom vai ser exaltado, tudo que você fizer de ruim vai se tornar péssimo, é o pior cenário para se jogar futebol que existe. Então, o campeonato estadual se tornou o pior que há do futebol brasileiro. Aliás, era um grande atraso de vida do futebol brasileiro, e eu já falei isso aqui outros dias, posso fazer um vídeo especificamente dos porquês que eu acho isso. Mas tá muito claro quando você vê o Rogério Ceni escalar o São Paulo, que o Rogério Ceni quer um time extremamente operário, extremamente dedicado, extremamente intenso, que jogue para o time, que não haja nenhuma celebridade naquele time e que nenhum jogador seja um fator de destoar do restante do grupo, no sentido de ter que correr e se capacitar no dia a dia para estar apto a jogar o melhor que ele pode fisicamente, etc. Ou seja, o Rogério quer um time que jogue para o time. Ele não quer um time que tenha jogadores que joguem talvez usando mais o brilhantismo do que a força, do que o empenho, do que tudo aquilo que foi treinado. Então os jogadores do São Paulo, você vê na direção que o Rogério dá, nos seus reforços, na troca de jogador, nos jogadores que ele não utiliza, nos jogadores que são vendidos, etc., que o brilhantismo individual é deixado de lado para que a maior parte dos jogadores do São Paulo sejam de jogadores que estão aptos a correr os 90 minutos e se dedicar para o time, não necessariamente serem brilhantes. Por exemplo, eu acho que um time que tem o Mendes, o Gabriel Neves e o Luan, tem 3 volantes, porra, cara, pode jogar com 2, pode jogar com 1. São 3 volantes muito bons. Gabriel Neves com menos poder ofensivo, mas é um jogador que eu gosto demais, participa, puta que pariu, se doa pro jogo absurdamente, tem aquele espírito do Lugano e tal, o torcedor gosta dele, voltou a jogar nesse jogo após essa semana ter dito que seria liberado, a gente não sabe qual que é a verdade. O Erisson é um Hulk, versão Série B do Hulk, né? Então assim, ele é bom jogador, mas ele é um jogador forte e tal, trombador. Não espere do Erisson que ele vai aparecer ali, destruir o campeonato, não é isso, pode até fazer isso no campeonato estadual, mas não é isso. Acho que o Wellington fez um bom jogo pelo São Paulo, o Alan Franco, evidentemente, além de ter feito o gol, o Orejuela fez um bom jogo, apesar de ter cometido um lance ali de pênalti discutível. O Orejuela fez um bom jogo dessa vez, fez um lance lindo no ataque, inclusive fez um corta-luz para ele mesmo e quase fez um golaço. Acho que o torcedor já perdeu a paciência com o Orejuela, mas é possível ainda dar um pouco mais de crédito, talvez, até pela falta de oportunidade. É ele que vai jogar, meu irmão. Ou você reclama, você xinga o cara o jogo inteiro, ou você apoia o cara. Não vai mudar porra nenhuma, ele vai jogar, tá? Não tem outro ali agora. Então, eu sou mais espertinho, eu ia para ajudar o cara, porque não tem muito o que fazer. O Nestor, enfim, o São Paulo é um time muito operário, de muitos bons jogadores, mas está faltando talento para desequilibrar. Quando o Rogério opta por exemplo, não usar o Galopo, quando o Rogério Ceni o ano anterior tira o Rigoni do time, eu deixo o Patrick embora e tal, me causa uma sensação ruim do tipo assim, pô, o Rogério quer tanto um time operário, ele quer tanto que o time se doe para fazer aquilo que ele acredita taticamente, que aquele jogador que tem uma qualidade a mais, esse jogador não é mais importante do que o jogador mais desqualificado, desde que esse desqualificado corra o que o Rogério quer na direção que o Rogério quer. Eu não gosto disso. Eu acho que você precisa ter um pouco mais de qualidade no futebol. Se você olhar para o time de São Paulo hoje, você pega a escalação de São Paulo, você chega aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, por exemplo, entrega para 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, nenhuma vai conseguir dizer mais do que 4 jogadores do São Paulo. 4 ou 5 jogadores. Tem alguma coisa errada, né? Esse não é o tamanho do São Paulo. Eu não estou falando por fama de jogador, estou falando por conhecer o jogador. Né? O botafoguense conhece o Erisson, ele não é titular do São Paulo, deve ser o Caleri. Os outros jogadores, irmão, Rafael, só o atleticano conhece, Orejuela já rodou um pouquinho, conhece, mas né, não é um... Alan Franco ninguém sabe de onde veio, Beraldo ninguém sabe de onde veio, Wellington começou no São Paulo também, o pessoal não conhece, Gabriel Neves só jogou no São Paulo um pouquinho, veio do Uruguai, também a maioria das pessoas não conhece, Rodrigo Nestor do São Paulo ninguém conhece, o Luciano conhece, mas também nós não estamos falando de um jogador que destoa, o Caio Paulista conhecem agora, porque veio né, do Fluminense, o Pedrinho alguns se lembram, e o Caleri. É muito raso isso pro São Paulo. Então,
Eu acho que falta esse time de São Paulo qualidade técnica. Acho que falta ao Rogério prezar um pouco mais, zelar pela qualidade técnica na hora de escalar o time. Então, esse jogador aqui é melhor tecnicamente, deixa ele jogar. Ah, mas é que aquele outro corre pra caralho, mesmo se correr pra caralho, funcionasse pra caralho, a gente tava buscando jogador na porra da maratona de São Silvestre e não na base dos times de futebol. Então, falta ao São Paulo qualidade técnica. Jogador com fator de desequilíbrio. Eu não vou ser o cara aqui que vai chegar e falar assim, aquele jogador que quebra a última linha. Bom, vocês entenderam o que eu quero dizer, não preciso falar dessa forma toda cheia de frescura para você achar que eu sou um crânio do futebol, como outros fazem aí. O jogador que dá o drible, meu irmão. O jogador que chega ali, pega a defesa adversária apostado, dá um drible e quebra a porra toda. Né? Quem que é esse cara? O Rato vai dar um drible? No Campeonato Paulista talvez dê. No Campeonato Brasileiro talvez uma vez ou outra e tal, mas assim, é o Rato o cara que vai resolver o Campeonato pro São Paulo? Não, não é o Rato. Não é o Luciano. E olha que o Luciano é um jogador bem mais, né, tarimbado. O Calera é um grande centroavante pro São Paulo. No São Paulo. Fora do São Paulo ele não tem valor de mercado. Mas no São Paulo ele é um jogador importante. E você pega em volta ali, você ficou ali e fala, poxa, mas o David ele saiu do Internacional, o torcedor do Internacional não gostava dele. Você pega vários jogadores ali que cadê o brilhantismo? Cadê o cara que vai subir da base e esse moleque é bom pra caralho? Não é necessariamente o jogador que pega a bola, toca a bola pro lado e faz alguns, cumpre bem o seu papel. Não é esse jogador. Esse jogador nós temos um monte. Eu não busco no São Paulo, eu não espero do São Paulo desse ano que o São Paulo tenha mais jogadores que cumprem bem o seu papel, porque vários jogadores já fazem isso. O São Paulo precisa de jogadores que cumprem brilhantemente o seu papel. Que sejam dois, mas alguém tem que fazer isso. E no São Paulo não tem. E quando tem a possibilidade de, quando o São Paulo vai lá e bota um dinheiro no galope, ele tá imaginando o quê? Que esse jogador é o cara que vai fazer isso. Esse cara às vezes nem no banco fica. E quando fica, não fica no time titular. Então nós gastamos uma grana para contratar um tal do Galopo, que é craque argentino, caralho, não sei o que lá. Ele não é melhor do que esses caras tudo aqui, que eu falei aqui do time titular de ontem. Ele tem que ficar no banco desse time. Tem uma coisa errada. Ou quem comprou precisa ser mandado embora, ou quem tá treinando o time precisa tomar uma dura e falar, querido, olha só, eu gastei 6 milhões de dólares com esse cara, você bota ele pra jogar? Ah, mas tá interferindo. Tem que interferir mesmo, irmão. Eu comprei, paguei 6 milhões de dólares. Você dá uma sequência de 10 jogos pra esse cara aí, ou quem roda é você. Foda-se, desculpa, mas o jogo é jogado, irmão. A conversa é essa. Isso aqui é uma instituição, nós gastamos um dinheiro naquilo que nós entendemos ser assim, 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 então eu quero uma sequência de 10 jogos. Se não for no estadual, você vai fazer quando? Vai chegar no brasileiro e vai falar, não, eu não posso foder o time do Campeonato Brasileiro para fazer um teste no jogador que eu não tenho certeza. Agora é para fazer, cacete. Tá fazendo o quê? Tá testando o quê? Tá testando o Rodrigo Nestor? Tá testando o Luciano? Pô, bota o porra do Galo pra jogar, caralho. Já que é pra jogar um Campeonato Paulista de merda, sem interesse popular, não jogar um grande futebol, se arrastar nos resultados e tal, bota o cara pra jogar, porra. Ué, mas a impressão que se dá quando você vê o Patrick sair, quando você vê o Rigoni sair, quando você vê o Galopo não ter oportunidade e tal, é que o Rogério Ceni não quer que jogadores individualmente capazes estejam no time do São Paulo. O Rogério quer um time coletivo extremamente dedicado, operário, e é isso. E eu discordo frontalmente do Rogério Ceni, acho que futebol não é isso, mas respeito, torço para que dê certo. Mais um jogo mais ou menos do São Paulo, e a temporada tende a ser assim. Mais ou menos.